caros brasileiros, meus caros anarquistas, nesse dia 7 comemoramos mais um ano da nossa história, mais um ano não só da nossa independência, mas sobretudo nossa emancipação, pois nossa independência foi muito mais um processo de emancipação do que uma independência resultante de guerras e revoluções como foram os vizinhos latino-americanos. Com isso, nós continuamos exatamente a nossa vocação lusa nesse grande país, nesse país maravilhoso que a Providência nos ligou. E nesse momento conturbado da nossa história, esses dias, nós vamos lembrar de todos os benefícios, todos os dons que a Divina Providência nos deu. Nós temos um país que nasceu já Deus Cruzeiro do Sul, nasceu com a primeira missa, nasceu com o primeiro monumento a Santa Cruz, nasceu com o primeiro nome Terra de Santa Cruz e um território extraordinário. Nós éramos uma faixa de terra que ia de Marajó ao norte, a Laguna no sul, resultante do Acordo de Tordesilhas. Nós caímos em 1580 sob a dominação espanhola e ficamos até 1640. Nesses 60 anos, de 1580 a 1640, os nossos brasileiros, nossos portugueses, acabaram ampliando nossas fronteiras até praticamente as fronteiras atuais. O Brasil cresceu três vezes nesse período. Hoje nós temos uma área que corresponde a metade da América Latina, metade da população da América Latina e, sobretudo, nós temos a maior área cultivável do planeta. Esse foi o benefício, esses são os dons que a Divina Providência nos deu. E nós vamos zelar pela continuidade dessa nossa missão. Nós tivemos um regime que mantinha com a monarquia, que mantinha a ideia que uma nação é uma grande família com destino em comum a realizar, de onde havia uma unidade nacional extraordinária que continuou até praticamente a nossa independência. A vinda da família real ao Brasil se consolidou a nossa independência e Dom João VI lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. E com isso nasceu o Brasil como resultante de um conselho paterno dado a um filho, quando Dom João VI viajou para Portugal e deixou seu filho como regente, e ainda deu aquele último conselho: meu filho, o Brasil mais cedo ou mais tarde será independente. Põe as tuas da coroa em tua cabeça antes que um aventureiro faça. Graças a isso, exatamente, que nossa independência foi muito mais uma emancipação, ao contrário dos nossos vizinhos latino-americanos, cuja independência resultaram de revoluções sangrentas, com isso se dividiram, subdividiram, etc. O Brasil nasceu, deu uma continuidade e, sobretudo, tem uma continuidade na fé. É muito bonito porque o Brasil manteve a união entre a Igreja e o Estado até 1889, havendo uma harmonia muito grande entre a esfera espiritual e a esfera temporal, com pequenos incidentes, mas que é normal na vida de qualquer nação, mas manteve essa unidade. E, com isso, o Brasil teve um período de progresso extraordinário. No fim do Império, nós tínhamos as maiores marinhas do mundo, tínhamos o segundo país do mundo a ter uma rede telefônica, o primeiro campo submarino que nos ligava à Europa, e o Brasil estava entre os países do primeiro mundo. Veio para a Guerra Republicana e vieram as revoluções, vieram as disputas, vieram as rivalidades, e hoje nós estamos no auge de um período desse. O que pensar sobre isso? Pedir à Divina Providência que nos una realmente. Que nesse período difícil da nossa história, nós vamos pedir a Deus que haja uma anistia geral e que se vire a página. Há momentos históricos em que não se pode querer uma justiça a toda ferro. Há um princípio jurídico que diz sumo e justiça, o sumo da justiça está no sumo da injustiça. Nós vamos pedir que haja uma pacificação geral no Brasil, para que o Brasil possa continuar a progredir. Apesar de todos os progressos, apesar de todos os percalços republicanos, o Brasil real, diferente do Brasil virtual, do Brasil da politicagem, etc., o Brasil teve nesse período também um progresso fantástico. Hoje, graças à Embrapa, nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo. Hoje o Brasil alimenta 1,5 bilhão de pessoas. O Brasil
também preservou as suas florestas, ao contrário do que dizem muitos que vivem com essa obsessão da ecologia. O Brasil tem, segundo dados da Embrapa, confirmado pela NASA, nós temos 2/3 do nosso território preservado. Nós temos 76% da vegetação originária preservada. E nós temos, sobretudo, um potencial fabuloso. Essa produção fantástica da agricultura apenas cerca de 8% do território nacional. Quer dizer, depois tem uma boa parte do gado, as áreas de preservação, etc. Mas nós temos potencial tranquilamente para alimentar o planeta. Essa é a nossa vocação. E o Brasil autêntico, o Brasil real, está realizando isso. Eu tenho viajado muito, eu tenho ido até conheço o Brasil de norte a sul, leste a oeste, só não conheço o Acre por um incidente, o percalço que eu tive que ficar de cama, quando tinha uma cama, mas já tem um convite para visitar o Acre. Mas o progresso que o Brasil tem, o Brasil real, basta sair das capitais, viajar pelo Nordeste, por exemplo, as áreas plantadas no Nordeste, no oeste da Bahia, até no Piauí, graças à Embrapa, nós estamos produzindo trigo no Piauí, praticamente proveniente do Equador. E toda a região chamada Mato Piba está sendo o grande celeiro do Brasil. Esse Brasil nós vamos preservar e pedir exatamente a Nossa Senhora, e a Deus, a Nossa Senhora Aparecida e a Deus Nosso Senhor, que dê umas graças de pacificação geral, para que o Brasil, cor unum et anima una, continue a realizar sua vocação. E que o Brasil venha a reencontrar aquele regime que nos garantiu todo esse passado de unidade, de continuidade, e sobretudo aquele regime que mantinha na nação a ideia que uma nação, antes de mais nada, é uma grande família com um destino em comum a realizar, onde a presença do chefe de Estado é, sobretudo, semelhante à presença do pai ou da mãe. Quer dizer, uma presença que tende a estimular a virtude do seu povo e a inibir as suas más tendências. Assim foi durante o período imperial, durante o período de Dom Pedro II, sobretudo. Assim é até hoje nas várias monarquias. Basta comparar o progresso das monarquias com os caos e as disputas todas que há nos regimes republicanos. Nós estamos perturbados, mas apesar disso nós continuamos a amar a nossa nação, etc. Nós temos um país extraordinário, nós não temos problemas raciais, não temos problema indígena, não temos problema de luta de classes. Por mais que tentem criar isso, nós não temos. Esse é o Brasil que nós queremos, um Brasil pacificado, um Brasil que possa realmente realizar a sua vocação histórica. Esse Brasil que corresponda aos desígnios de Deus para a nossa pátria. Pensamos na Nossa Senhora Aparecida, nesse 7 de setembro, que nos deu uma graça de pacificação, que nos deu uma graça de uma anistia geral e uma unidade do povo brasileiro, tendo visto realizar esse potencial extraordinário que nos foi legado pela grande providência, que nos foi legado pelos nossos pais.